E aí pessoal, tudo bem? No segundo vídeo sobre motores no Tasmota, vamos falar sobre os motores de passo. O Tasmota possui suporte aos motores de passo bipolares, de maneira a tornar o controle deles muito mais fácil. Porém, não é possível ligá-los diretamente ao microcontrolador. Precisamos sempre utilizar um driver, e neste caso, utilizaremos o módulo A4988. Esse módulo permite controlar um motor de passo bipolar e possui controle de corrente para proteger o sistema, caso haja algum surto de corrente. E isso é muito importante para proteger o circuito e o próprio motor de serem danificados. Outros motores de passo, como os unipolares, poderiam ser controlados pelo Tasmota, porém não há nenhum suporte nativo a eles, precisando desenvolver regras ou scripts complicados para se chegar a um objetivo. Já com os motores bipolares, o Tasmota, com o suporte a shutters and blinds, o controle dos motores se torna muito mais fácil. Gostou? Então, bora para a bancada! Eu vou começar falando sobre os tipos de motores de passo, porque não são todos os tipos que o Tasmota vai conseguir controlar. Vejam que na tela eu tenho dois tipos de motores de passo, um deles com 5 pinos e um deles com 6 pinos, ambos unipolares. Vejam que eles são formados por duas bobinas aqui, né? E a diferença entre eles é que o pino central de cada bobina está ligado de maneira diferente. Nesse motor de passo que tem 6 pinos, existe uma bobina aqui com 3 pinos, sendo que um dos pinos é o pino central, e uma outra bobina aqui também com 3 pinos, sendo que um deles é o pino central. A diferença para o motor de 5 pinos é que os dois pinos centrais das bobinas estão interconectados, ok? Isso está feito dentro do próprio motor. E então, ambos são motores unipolares. A diferença entre eles é que num deles o pino central está livre, portanto ele tem 6 fiozinhos que saem dele, e o outro tem apenas 5 fios que saem dele, porque um deles é comum entre as duas bobinas. Bem pessoal, o Tasmota não consegue controlar nenhum desses tipos aqui, porque eles são unipolares. Ele só vai conseguir controlar os tipos bipolares. Um motor bipolar, ele é composto de duas bobinas que não têm nenhuma ligação entre si, dessa maneira que estou mostrando aqui na tela agora. Então, saem deste motor apenas 4 pinos. Vejam que apesar de aparecerem apenas duas bobinas aqui na representação, esses motores são formados por várias bobinas colocadas ao redor do eixo, de forma que elas ficam intercaladas. Existem diversos tipos de motores com diversas quantidades de bobinas diferentes, mas o que importa para nós é saber que elas estão intercaladas e de acordo com a maneira que eu polarizar essas bobinas, eu consigo fazer com que o eixo do motor se posicione muito precisamente, porque quando eu alimento uma bobina, ele vai ficar numa determinada posição. Quando eu alimento a outra bobina, ele vai ficar em outra posição. E se eu alimentar ambas bobinas, ele vai ficar numa posição intermediária. Então, de acordo com essa sequência de alimentação das bobinas, eu consigo fazer com que ele gire e pare em posições bem definidas. Essa é a vantagem principal de um motor de passo. E uma diferença entre um motor bipolar e um motor unipolar é que os motores bipolares têm mais eficiência e mais torque. É por isso então que os desenvolvedores do Tasmota preferiram incluir o suporte para os motores bipolares ao invés de unipolares. Esse motor aqui, pessoal, é um motor de passo muito comum para quem desenvolve, para quem trabalha com microcontroladores. Ele é um motor de passo, nesse caso aqui é um motor de passo de 5 volts, mas ele é um motor unipolar. Vejam aqui os 5 fios saindo dele, ó. O fiozinho vermelho do meio é o comum entre as duas bobinas, e os outros 4 são os que ligam nas extremidades das bobinas internas desse motor. Como eu não tenho nenhum outro motor em casa, eu só tenho desse tipo aqui, unipolar, eu acabei fazendo uma pequena modificação nesse motor para que ele se torne um motor bipolar. Isso é bem fácil. A gente apenas remove essa tampinha e a gente remove a conexão existente no fiozinho vermelho. Olhem essa foto, estão vendo aqui nesse ponto? A trilha foi raspada. Quando a gente raspa essa trilha, a gente está desfazendo a conexão do fio vermelho entre as duas bobinas. Então, para o nosso projeto, nós vamos usar apenas esses dois aqui e esses dois aqui. Nós não vamos usar o fio vermelho. Sendo assim, a gente vai ter um motor unipolar transformado em motor bipolar.
E vejam que ao invés de alimentar com 5 volts, eu vou passar a alimentar ele com 12 volts. Poderia aumentar para 10 volts, né? Mas eu vou passar a alimentá-lo com o dobro da tensão, ou um pouquinho mais, já que agora ele não vai ter aquela conexão central. E só para finalizar essa explicação, eu tenho aqui uma plaquinha com um circuito integrado ULN2003. Esse circuito integrado ele é muito bom para controlar motores de passo unipolares. Mas como o Tasmota não tem suporte a motores unipolares, eu infelizmente não posso usar essas plaquinhas, que são muito comuns no mercado da robótica, porque o Tasmota não tem suporte a eles. Então eu vou deixar de lado essa plaquinha. Isso aqui serviria muito bem caso a gente fosse desenvolver um programa a partir do zero, né, e não usasse o Tasmota. Aí sim ia ser bem fácil de programar esse motor aqui. Ao invés disso, nós vamos usar essa outra plaquinha aqui, que é baseada no circuito integrado HR4988, certo? Essa plaquinha aqui, inclusive, ela é chamada de A4988, como vocês podem ver na inscrição aqui, ó, A4988. Essa plaquinha aqui tem alguns componentes adicionais e tem também um trim-pot aqui, em que eu vou controlar a corrente máxima que eu vou entregar para os meus motores, tá? Então essa plaquinha aqui, claro, ela é bem pequenininha, ela não pode alimentar motores muito grandes, tá? Ela tem um limite de tensão, um limite de corrente que devem ser obedecidos, até para não ocasionar a danificação de nenhum componente aqui. E para que isso não aconteça, então eu posso ajustar o meu trim-pot para que quando a corrente suba demais, o próprio módulo aqui bloqueie, né, interrompa a alimentação dos motores, preservando assim a integridade aqui dessa plaquinha e também do próprio motor, né, porque às vezes quando um motor está com uma sobrecorrente, significa que ele não está conseguindo girar, com isso ele pode vir a queimar. Eu não vou fazer nenhum ajuste agora, vou deixar essa plaquinha aqui assim como ela veio de fábrica, tá? Vou apenas ligar no Tasmota e nós vamos começar a utilizar o nosso motor de passo. Essa plaquinha vem também com um dissipador de calor, que eu posso aqui, ó, tirar, é uma fitinha adesiva, eu posso tirar essa fita adesiva e colar sobre o circuito integrado. Eu devo só tomar o cuidado para na hora de colar não encostar o dissipador de calor nos pinos que ficam ali próximos, tá? Cuidar para não encostar nos pinos, senão eu vou acabar fechando um curto entre os pinos aí e não vai funcionar corretamente o nosso controlador. Então a gente posiciona aí, ó, bem no meio, cuidando para não encostar também no trim-pot, ó. Então eu posiciono bem centralizado aqui, depois que eu tiro, claro, a fitinha adesiva e fica coladinho o nosso dissipador de calor junto à placa. Aqui na tela, pessoal, eu estou mostrando o diagrama de ligação do microcontrolador, a placa A4988 que eu acabei de mostrar para vocês e a placa ao motor. Vamos ver rapidamente como é que são as ligações. Eu vou utilizar para isso os pinos D1, D2, D3 e D4, além dos pinos de alimentação. D1 deve ir no pino EN, Enable. O D2 deve ir lá embaixo no pino Direction, direção. O pino D3 e o pino D4 vão ser colocados juntos aqui no Step, pino 7. O Ground vem aqui, ó, para o GND. E os 5 volts vai para a alimentação de 5 volts. Além de alimentar o nosso microcontrolador, estes 5 volts eles vão alimentar também o módulo, tá? Ligando aqui no VDD. Atenção para não ligar, confundir, né? Para não confundir com o VMOT. São diferentes esses pinos. Aqui em VDD e GND são os pinos de alimentação para a placa. E aqui no VMOT e GND de cima são os pinos de alimentação do motor, tá? Eu coloquei, vejam bem, essas trilhas aqui, ó, em uma linha um pouquinho mais grossa, porque aqui a corrente será muito maior do que aqui na parte do sinal, tá? Essa parte aqui de sinal só vão trafegar sinais, enquanto que aqui a corrente vai ser bem mais alta para poder alimentar o nosso motor, né? E vejam aqui o nosso motor bipolar, em que 2 terminais dele vão para os pinos 2A e 2B e os outros 2 terminais dele vai para o 1A e 1B. Então não tem muito segredo, tá? Tem bastante conexões a serem feitas, mas não existe nenhum segredo. Eu aproveitei para colocar aqui na bancada um switch para que a gente possa comandar este motor também através de um switch, não apenas pela tela do Tasmota, tá? Eu vou fazer a inserção desse switch aqui no diagrama
para que a gente possa ter na tela o diagrama completo, assim como está na protoboard. E pronto, agora o nosso diagrama está completo. Vejam que eu liguei aqui no pino D6, um push button, né, um switch, ligado ao GND. Lembrando que eu não estou colocando aqui um resistor de pull-up, porque D6 já vai ter um pull-up instalado internamente aqui no nosso microcontrolador. Isso vai servir para que quando eu der um toque aqui neste switch, neste push button, eu vou comandar então este motor aqui. Vamos ver agora como fica essa ligação aqui na nossa protoboard. Parecem um pouco confusas as ligações, pessoal, mas vocês vão ver que não tem muita dificuldade não. Estou aqui com o nosso motor de passo, eu estou sinalizando ele com uma letra B aqui porque ele é um motor bipolar, tá? Ele foi transformado para bipolar, vejam que ele é um motor bem parecido com aquele outro que eu tinha antes, só que este aqui eu modifiquei, abri a tampinha, cortei aquela trilha que tem aqui e não estou utilizando o fio vermelho, vejam só, eu só estou utilizando os outros 4, o vermelho eu não vou utilizar. Eles estão indo para o nosso módulo, eu instalei o módulo aqui na protoboard, de acordo com o diagrama, lembrando que as bobinas estão ligadas da seguinte maneira, ó. A primeira bobina é o fio azul e o fio amarelo. E a segunda bobina é o fio laranja com o fio cor-de-rosa, tá? Então, eu tenho que colocar aqui no A1 e A2 o laranja e o rosa, tá? Não vamos colocar o laranja e o amarelo, não. Tem que ser o amarelo e o rosa. Ou então, o amarelo e o azul. A primeira bobina tem que ir nos pinos A. A segunda bobina tem que ir aos pinos B. Então, a bobina A, laranja e rosa. A bobina B, amarelo e azul. É dessa forma que eu fiz a conexão do motor. Aqui nos pinos superiores aqui do nosso módulo, eu estou colocando 12 volts. Então aqui eu tenho a alimentação de 12 volts, ó pessoal. 12 volts apenas no módulo, direto no módulo. Aqui do outro lado eu tenho a alimentação de 5 volts. Essa alimentação vai servir para o microcontrolador e para a parte lógica aqui da placa, tá? Do nosso driver. Vejam que aqui, ó, eu já tenho um fiozinho laranja aqui embaixo, ó, que está fazendo a conexão do mais VCC de 5 volts aqui para o módulo. Aqui eu também tenho o fiozinho preto, esse fio preto aqui, ó, ele está ligado na trilha GND aqui da nossa protoboard, que está ligado aqui no conector GND da fonte, tá? Para que alimente então o circuito aqui do microcontrolador. E vejam que o GND aqui deste lado, ó, ele está ligado com um fiozinho preto aqui na trilha de GND também. Essas duas trilhas de GND aqui da protoboard estão conectadas às trilhas aqui de cima, tá pessoal? Eu fiz essa ligação aqui com esses fios cinza, tá? Vejam que, ó, GND aqui com o GND aqui. E a mesma coisa com o mais 5 VCC, que está aqui e lá em cima também. Então, só para vocês saberem como é que está conectado. Aqui estão todos os pinos de sinal conforme o diagrama, tá? Então, eu fiz as conexões aqui com esses fios todos aqui, que vão para a protoboard para poder conectar todos os sinais aqui no nosso driver de motor de passo. Caso vocês tenham alguma dúvida nessas ligações, só voltem o vídeo, né, e deem uma olhadinha como é que estão sendo feitas as ligações entre o microcontrolador e a placa A4988. Aqui está o nosso micro switch ligado com o fio verde ao pino D6 do microcontrolador e aqui ao GND, para que quando eu clique nesse botão eu possa comandar o motor de passo. Vejam então que estou aqui com o nosso microcontrolador, uma instalação default do Tasmota. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na configuração do módulo e colocar em Generic. Feito isso, vou vir em configurações e só dar um nome para o nosso Tasmota. Vou colocar aqui Stepper. Eu não vou fazer nenhuma configuração de MQTT ainda, tá pessoal? Embora vocês possam fazer isso sempre que vocês quiserem. Vou vir aqui em Configuration, na parte do Configure Module, para ver como é que vai ficar a configuração dos pinos do nosso microcontrolador para esse setup aqui. Eu vou colocar em D3 um PWM, vou colocar em D4 um Counter, eu vou colocar em D1 um Relay I, para ser invertido, tá? Tem que ser o Relay I. E no D2 eu vou colocar o Relay 2. Dessa vez eu coloco um Relay normal.
Então vejam, essa aqui é a configuração básica para funcionamento do motor de passo. Eu vou deixar a parte do pino D6, que faz a parte do botão, por último, tá pessoal? Nós vamos trabalhar primeiro aqui com o motor de passo. Clico em Save, e aí está então a tela, pessoal. Um counter, que nós colocamos lá, né? Um counter. Nós colocamos também 2 relés, o relay 1, o relay 2, e esse aqui, o 3, é o PWM. Quando eu clicar aqui, eu estou ligando o PWM. Aqui eu vou aumentar ou diminuir o duty cycle deste PWM. E vejam que quando eu coloco um counter e um PWM com o mesmo número lá na tela de configuração do módulo, o counter vai me mostrar quantos ciclos PWM já foram realizados. É apenas uma informação. Para que eu configurei dessa maneira? É porque o Tasmota se utiliza dessas informações para posicionar o motor. A gente já vai entender um pouquinho melhor como isso funciona. Estando dessa maneira, vejam só pessoal, eu posso clicar aqui em Toggle 1 e o nosso motor de passo já começa a funcionar. Vejam bem, está rodando, né? Se eu clicar aqui de novo, ele vai parar de funcionar. Então agora, a partir desse momento, o botão 1, que está ligado ao pino Enable, vai fazer o motor ligar ou desligar. O segundo aqui vai fazer ele inverter o sentido. Vejam só, pessoal, agora ele está assim, rodando no sentido inverso. E se eu estiver com ele ligado e inverter, ele faz a inversão do sentido. Tá? Como eu controlo a velocidade do motor? Vejam que o PWM não serve para isso, ó. Eu estou mudando aqui o PWM, ele não está mudando a velocidade. O PWM é só uma maneira de gerar pulsos para o nosso motor de passo. O motor de passo não funciona sem a geração de pulsos, não é como um motor de corrente contínua, que basta eu alimentar e ele começa a girar. Não, eu tenho que gerar pulsos. Se eu não tiver pulsos, ele não gira. Vejam só, eu vou colocar aqui no começo, ó, não gira. E se eu colocar lá no final, ele também não gira. Por quê? Porque o PWM, quando eu coloco bem no começo, ele fica sem nenhum pulso, ele fica sempre zero. E se eu coloco no máximo, ele também não gera nenhum pulso, porque ele fica sempre mais VCC. Enquanto que qualquer valor intermediário, ele está oscilando entre 0 e mais VCC. Então, este módulo precisa que nós geremos pulsos para ele gerar também pulsos aqui no motor. E como eu faço isso no Tasmota? Utilizando um PWM. Simples assim. Vejam que se eu desligar aqui o PWM, ele para de funcionar na mesma hora. Eu coloquei na tela agora também, pessoal, a fonte de alimentação aqui no cantinho. Está marcando 12 volts, 0 amperes, porque o motor está desligado. Vejam quando a gente ligar o motor, quanta corrente ele vai consumir. Ó, 215, 216 miliamperes, tá? Invertendo o sentido, mesma coisa. E vejam que quando eu deixo de gerar pulsos, ele continua consumindo, ó pessoal, estão vendo? Ele continua consumindo 200 miliamperes. Isso significa que as bobinas internas do motor ainda estão energizadas, mas como elas não estão recebendo pulsos, elas não conseguem girar o eixo do motor. Vocês têm que tomar um certo cuidado com isso, porque em motores maiores, como o NEMA 17, motores que tenham mais força, podem aquecer demais as bobinas internas com ele parado e assim danificar o motor, tá pessoal? Então cuidado com isso, quando vocês forem controlar motor de passo, nunca deixem de gerar pulsos, tá? Aqui pela tela do Tasmota fica muito fácil a gente esquecer disso, ó. Vejam que quando está no começo ou lá no final, não gera pulsos, e olha só o consumo disparando ali, ó, na fonte de alimentação, tá? Isso significa que o motor está ali paradinho, mas as bobinas estão energizadas e aquecendo, tá pessoal? O motor nessa hora que ele está bem quente já, e se for um motor maior, como eu disse, pode vir a danificar. Então, jamais deixar de gerar pulsos no nosso motor de passo. É claro que é muito difícil de controlar um motor de passo dessa maneira aqui. E é por isso que o Tasmota oferece um recurso chamado Shutters and Blinds, em que ele monta uma tela bem melhor do que essa para a gente controlar o movimento do motor de passo, fazendo com que a gente consiga uma precisão maior na posição em que ele se encontra e na posição em que ele vai parar, com poucos comandos que a gente pode rodar via console para fazer a calibração, e depois a gente somente utiliza o motor de passo. Uma informação muitíssimo importante, pessoal. Vocês precisam fazer a configuração do módulo antes de fazer qualquer conexão aqui no motor ou mesmo no módulo, tá?
não façam do jeito que eu fiz agora, com tudo ligado aqui, configurando o módulo, porque em algum momento vocês podem colocar uma configuração errada e gerar um curto aqui no motor, ou então aqui na placa, e isso pode vir a danificar algum componente. Então façam a configuração do Tasmota desse jeito, para só depois fazer as conexões físicas. E ainda assim, eu sugiro que vocês aguardem os próximos passos antes de fazer as conexões físicas, para evitar ainda assim algum problema, tá? Aqui eu fiz assim para mostrar para vocês que é possível controlar o Tasmota mesmo sem essa opção habilitada, mas fica muito difícil de fazer isso. Vamos aprender como a gente habilita os shutters and blinds através de comandos no console. Lembrando que para isso a gente precisa compilar uma versão com suporte às shutters and blinds. Vejam aqui a opção exata que vocês devem marcar no Tasmo Compiler para que seja possível utilizar este recurso no Tasmota, tá? Vocês podem marcar essa opção e diversas outras que vocês queiram. Para habilitar o recurso de persianas e venezianas, vocês devem habilitar esta opção sem falta. Feita a configuração do módulo, pessoal, vocês vão clicar aqui em Console e aqui nos comandos nós vamos primeiramente habilitar o suporte a venezianas e persianas através da Set Option 80, tá? Eu boto Set Option 80 espaço 1 e eu habilito o suporte a venezianas e persianas. Além disso, eu tenho que dizer qual é o modo de operação com os Stepper Motors, PWM e contadores. Vejam que existem diversos modos de eu trabalhar com motores de passo no Tasmota, e a maneira mais fácil que eu encontrei e mais barata é através do Shutter Mode 4. Então, Shutter Mode espaço 4, estamos dizendo para o Tasmota que nós queremos utilizar o modo 4 de controlar motores de passo. Ele já sabe que ele vai ser através de 2 relés, um contador e um PWM. Isso tudo vocês encontram na documentação do Tasmota, tá? Então nós vamos usar o Shutter Mode 4 e assim eu estou dizendo para o Tasmota o seguinte: Tasmota, eu quero trabalhar com motor de passo usando o relay 1 e o relay 2, um PWM e um contador. Então, dizendo isso, ele já sabe agora que ele deverá utilizar 2 relés, um contador e um PWM para fazer o controle deste motor de passo. O próximo comando que nós temos que executar é o de habilitar os relés para utilizar os relés 1 e 2. Para isso eu uso o comando Shudder Relay 1 espaço 1. O que significa esse comando? Claro que eu posso ter mais motores de passo aqui no mesmo Tasmota, até 4 para ser mais preciso, utilizando o 8266, tá? Se eu estiver usando um ESP32 eu posso colocar mais, mas no ESP8266 eu consigo controlar até 4 motores de passo. Eu estou configurando o primeiro agora, ó, por isso Shudder Relay 1. E o que é esse outro 1 aqui? Eu estou dizendo que eu vou utilizar o Relay 1 e o Relay 2 para este motor, para o motor 1. Por que eu não coloco aqui 1 e 2, eu só coloco 1? Porque ele já sabe que seria o primeiro e mais um, o seguinte, tá? Então ele já sabe que colocando Shudder Relay 1 espaço 1, esse 1 aqui está dizendo para eu usar o Relay 1 e o próximo Relay configurado, que é o 2. Ficou confuso? Então vejam o seguinte: se eu fosse configurar o segundo motor, eu teria que colocar aqui, por exemplo, 3. Por quê? Por que 3? Porque o relé 1 e o relé 2 já foram usados para o primeiro motor. O segundo motor ficaria com o terceiro relé e o relé seguinte, o 4. Tá? Então, como eu só tenho um motor, eu vou configurar o primeiro motor com o relé 1 e 2. O 2 é automaticamente determinado já pelo Tasmota. Pronto. A partir desse momento, eu estou com o meu Tasmota configurado para trabalhar com motores de passo e o modo de persianas. Vejam aqui que se eu voltar para a tela inicial, ele já montou a tela inicial de uma maneira um pouco diferente. Ó. Tem um outro slider aqui agora com Close Open. Estão vendo? Essa parte de baixo aqui, ó, ele manteve como estava antes, mas eu também tenho aqui botões. Em vez de ter o botão Toggle 1 e Toggle 2, ele já colocou uma setinha para cima, indicando talvez abrir, e uma setinha para baixo para fechar, além do Toggle 3, que seria do nosso PWM. Isso ele não modificou, mas a gente pode ocultar isso depois, para ficar um pouquinho menos poluída essa tela, tá? Então veja agora que eu tenho 2 botões aqui diferentes, e tenho também um slider aqui, onde eu posso escolher, então, se eu quero que a minha cortina fique fechada, fique aberta ou fique em algum ponto intermediário. Isso que é bacana, tá? Não vou clicar ainda porque tem mais algumas opções que a gente precisa configurar. Vamos voltar aqui no console
e vamos definir agora o tempo de abertura. Olha que bacana, pessoal. Pensem bem, se nós estamos colocando esse motor aqui numa cortina, nós vamos ter que saber por quanto tempo ele vai ter que ligar, ficar girando, para abrir completamente a nossa cortina. Eu vou colocar aqui Shutter Open Duration, tá? Shutter Open Duration, que é a duração de abertura da cortina, em 5 ou 5.0. Tem uma casa decimal que eu posso usar aqui, 5.5, 5.6. Isso é em segundos, tá? Então vamos supor assim, ó. Se esse motor ficar ligado por 5 segundos, ele consegue abrir completamente a cortina. Eu acredito que vai ser bem mais tempo do que isso numa aplicação real, né? Mas para não demorar muito aqui no nosso vídeo, eu vou usar 5 segundos. A gente vai ver 5 segundos o motor girando em algum sentido aqui. Da mesma maneira, eu vou colocar aqui Shutter Close Duration, que é o tempo de fechamento. Eu vou colocar os mesmos 5 segundos. Então, ele vai levar 5 segundos para abrir a cortina e 5 segundos para fechar a cortina. Se eu setar tempos diferentes, não vão achando que ele vai ultrapassar os limites. Ele não vai fazer isso não. Ele só vai girar mais rápido ou mais devagar. Ele vai abrir e fechar o mesmo tanto, só que levando tempos diferentes. Existe uma outra opção chamada Shutter Motor Delay, que é bem interessante, pessoal. É o tempo de atraso, o tempo da aceleração ou da desaceleração do motor. Vejam bem, ele está aqui parado e ele vai ter que começar a funcionar. Se eu coloco o nosso Shutter Motor Delay em 1 segundo, ele vai levar 1 segundo para chegar na velocidade máxima dele, tá? Então ele não vai começar a girar tão rapidamente para dar um solavanco assim. Não, ele vai começar devagarinho e dar uma aceleradinha. Essa acelerada vai ser de 1 segundo. 1 segundo é muito tempo, né? Eu vou colocar meio segundo, 0.5. Então toda vez que ele for ligar ou desligar, ele vai fazer uma aceleração que vai levar meio segundo para chegar na velocidade total dele. Além disso, tem uma outra opção que é o Shutter Frequency. Essa opção é bastante técnica, não vou entrar na questão agora, mas motores de passo, como os NEMA, como esse aqui, nós vamos usar um valor default de 2.500, 2,5 kHz, que vai ser a frequência dos pulsos que vão ser entregues para o motor, ok? Isso vai estar diretamente ligado à velocidade, tá? Eu não vou conseguir mexer na velocidade desse motor enquanto ele estiver funcionando ou de alguma outra maneira. Eu tenho que mexer no Shutter Frequency cada vez. Então eu vou determinar o Shutter Frequency e isso vai valer para todos os motores que estiverem conectados no mesmo microcontrolador. Então eu estabeleci aqui 2.500. Se eu quiser que a cortina feche mais rápido ainda, eu tenho que aumentar esta frequência, mas eu tenho que ver se o meu motor vai suportar isso. Então tem muitos testes a serem feitos quando vocês mexerem nesses parâmetros, tá? Eu vou deixar no default, 2.500. Por último, pessoal, nós vamos usar o comando Restart 1 para fazer o reinício do nosso Tasmota, para que ele defina de fato todos esses parâmetros que a gente acabou de definir aqui, tá? Então pronto, ele já fez a reinicialização. Podemos voltar aqui na nossa tela inicial e agora eu vou clicar aqui neste primeiro botão para ver o que vai acontecer. Vejam que ele ligou, lá em cima está mostrando já, ó, e ele parou. Vocês viram que agora aqui essa barrinha foi sozinha para o lado de lá, porque eu cliquei no botão para cima, que é o botão de abrir, então ele saiu aqui de onde é que estava fechado e foi até lá onde é que é a posição aberta. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o movimento contrário, observem. Está voltando, atualizando aqui em cima a barrinha, atualizou, pronto. E vocês viram ele controlando sozinho os dois relés, o PWM e o counter. Vejam que interessante, pessoal. O que ele está marcando aqui? 12.500, ó. Vamos começar de novo. Eu vou clicar aqui para abrir. Ele vai zerar o counter, vai dar alguns números intermediários, vai terminar de fazer o movimento e vai marcar aqui, ó, 12.500. O que são 12.500? São 12.500 pulsos que ele precisou gerar para fazer o movimento de 5 segundos. Isso dá bem certinho, quer ver, pessoal? Se eu usei uma frequência de 2.500, de 2,5 kHz, significa que cada segundo que passa, ele gerou 2.500 pulsos, concordam? Se cada segundo que passa, ele gerou 2.500 pulsos, em 5 segundos, ele gerou 12.500 pulsos. Fez todo sentido, né? Lembrando que 5 segundos foi o tempo que eu defini como tempo de fechamento e tempo de abertura. Então faz todo sentido, né, pessoal?
Se eu definisse em 10 segundos, ele ia ficar 10 segundos aqui girando e ia gerar o dobro de pulsos aqui. Por quê? Porque ele demorou 10 segundos para fechar. Ele precisou de 25 mil pulsos, no caso. Seria o dobro de 12.500. Apenas como um informativo, tá, pessoal? Essa informação aqui a gente nem precisaria ter aqui na tela. Só estou explicando por que está aqui. E vejam que ele desliga sozinho o PWM e ele desliga e comanda sozinho os relés para fazer o motor ir para um lado ou ir para o outro. Agora olha o mais bacana de tudo, pessoal. Eu quero que ela fique apenas a metade aberta, a minha cortina. No momento ela está completamente aberta, tá em open. Só que eu quero que ela fique somente na metade. Então eu arrasto o botãozinho para metade e vejam que ele parou aqui no ponto em que eu soltei, ó. Tá vendo? Vou fazer de novo. Vou até o final. Aqui é o final do curso. Eu agora vou fechar bem pouquinho, aqui, ó. Vejam que ele ligou um pouquinho e já desligou. De novo, ó. Viram? E agora eu vou fechar completamente. Pronto. Olha o mais interessante de tudo, pessoal. Eu usei essa fitinha aqui, ó, para mostrar para vocês. Vejam que ela está bem alinhadinha com essa bolinha aqui no motor, né? Vejam que a fitinha está bem em cima dessa bolinha. Se eu fizer a abertura completa, ele vai passar por ali algumas vezes, vai parar em algum ponto. E quando eu voltar para a posição inicial, ele vai ter que voltar exatamente onde ele estava, ó. Afinal, ele é um motor de passo e é bem preciso. Olhem só. Parou exatamente no mesmo lugar. Então vocês viram que é muito, muito preciso. Além dessa barrinha aqui, eu posso abrir, fechar e comandar a posição do motor através de comandos. Simplesmente vindo aqui no console e digitando os comandos Shudder Open, Enter. Vejam que ele vai abrir, ó, a mesma coisa que eu clicar no botão de abrir. E Shudder Close, para ele fechar. Então ele vai girar no sentido contrário, sentido de fechamento. E vejam lá de novo, ele parou na posição inicial. É claro que se eu tiver mais de um motor conectado aqui no sistema, eu vou ter que usar o Shudder Open 1 para o primeiro motor, ou 2 para o segundo motor, 3 para o terceiro e assim progressivamente, tá? Esses comandos que eu estou rodando sem nenhum número do lado, atuaria em todos os motores conectados. Como eu só tenho um, beleza, só vai funcionar para esse motor. Mas se eu tivesse 2, 3 motores, no momento que eu desse o Shudder Open, eu ia comandar a abertura em todos os motores ao mesmo tempo. Então significaria abrir todas as cortinas, todas as venezianas ao mesmo tempo, né? Seria bem bacana isso acontecendo numa sala, por exemplo, né? Eu rodo um comando e abro todas ao mesmo tempo. Usando o Shudder Position, eu consigo definir a posição que eu vou querer que fique o meu motor de passo. Esse número vai de 0 a 100, indicando 0% a 100%. Então se eu colocar 50, ele deve ficar bem na metade, né? Vai ficar ligado à metade do tempo. Então pensando em cortinas do tipo persiana ou veneziana, significaria dizer que se eu colocar aqui Shudder Position 30, eu vou estar com 30% dela fechada. Ó, ele ligou e logo desligou, porque foi só 30% do tempo que ele atuou. Então vejam aqui no menu principal que ele está fechado apenas 30%, não está completamente fechado. Então é mais um comando útil, né, pessoal? A gente pode vir aqui e colocar Shudder Position 80 e ele vai andar mais um pouco para ficar exatamente na posição 80. E se eu coloco Shudder Position 0, ele volta para a posição inicial. E da mesma forma, se eu coloco Shudder Position 100, ele vai para a posição final, como se eu estivesse abrindo completamente ou fechando completamente. Eu ainda tenho um comando que é o Shudder Stop, que é o quê? Eu vou fazer o motor parar enquanto ele estiver em movimento. Então vejam aqui, ó, eu vou colocar Shudder Position 0, para ele começar a ir até a posição 0, e logo eu vou dar um Shudder Stop. Shudder Stop. Viram? Quando eu dei o Shudder Stop, ele parou. Nesse caso, ele parou aqui, ó, no 69. Ele estava no 69 quando eu mandei ele parar. E ele parou. E observem então, pessoal, que ao invés de ele entrar em funcionamento de uma maneira bem imediata, ele faz aquela aceleração que eu havia comentado. Vamos tentar observar isso. Vou dar um Shudder Open. Tá? Tentem observar no movimento como ele começa mais devagarinho e vai acelerando. Mas é muito rápido isso, né? Tentem observar.
ó. E no fechamento a mesma coisa, ó. Acredito que vocês tenham escutado até o próprio barulhinho, que ele começa assim, ó. Né? Ele não começa pam direto, ele vai aumentando a velocidade. Eu também posso calibrar o nosso motor, tá, pessoal? Como é que eu faço uma calibração? O que significa calibrar? Significa dizer onde é que está a posição inicial. Vamos supor que ele instalado lá numa cortina esteja nessa posição, mas a cortina está na metade. Eu preciso fechar ela completamente primeiro. Então eu preciso gerar um movimento no motor até ele chegar na posição que eu desejo. Vamos supor assim, ó, Shudder Position 15. Pronto, vamos supor que aqui no 15 ficou bom como sendo um ponto inicial para o movimento da minha cortina. Aqui é o ponto em que ela está completamente fechada. Então agora eu coloco Shudder Set Close. Por que Set Close? Porque eu estou setando o ponto em que ela está close, fechada. Tá? Então nesse ponto aqui, ela está fechada. Eu dou o Shudder Set Close 1. Rodando esse comando, eu estou dizendo que o motor 1 está no momento na posição 100% fechado. E pronto, pessoal, ele já sabe agora que ele deve fazer o movimento no sentido contrário para abrir, sendo agora o ponto inicial este aqui. Não vai ser mais este ponto da bolinha aqui que eu havia comentado antes. Vocês querem ver? Eu vou dar um Shudder Open. Ele vai fazer o movimento de abrir e vai parar. Agora eu vou dar o Shudder Close e vocês vão ver que ele vai parar aqui mais ou menos na posição que eu tinha definido anteriormente e não mais lá na bolinha lá em cima. Ó, parou ali. Então eu acabei de redefinir a posição de fechamento. Caso eu esteja posicionado na posição de abertura, vamos fazer um movimento aqui, ó, Shudder Position 15. Pronto, ali. Vamos supor que ali, exatamente onde ele está, seria a posição em que a cortina está completamente aberta. Então eu usaria o comando Shudder Set Open agora, tá? O que quer dizer o Shudder Set Open? Eu estou dizendo para o Tasmota que a posição atual do motor agora é a posição em que a cortina está completamente aberta. Então eu vou definir essa opção para o motor 1 como sendo aberta, ó. Shudder Set Open 1. Pronto. Agora ele sabe que para fechar a cortina eu vou ter que fazer um movimento e quando eu abrir a cortina ele vai ter que vir até esta posição exatamente. Shudder Close vai fazer o movimento de fechar. Ok, e agora Shudder Open vai fazer o movimento de abrir e vai ter que parar bem certinho alinhado com aquela outra bolinha ali do lado. Vamos ver se vai fazer isso. Pronto, perfeito. E por último, pessoal, o nosso botãozinho. Como é que nós vamos fazer com que o nosso botãozinho controle o motor? Vejam que no momento ele não está fazendo nada. Eu clico e nada acontece. Nós temos que dizer para o Tasmota que este botão aqui, ligado neste pino D6, vai controlar o motor 1. Lembrem que eu sempre posso ter mais motores instalados, tá? Então como é que eu faço para definir este botão como sendo o controle do motor 1? Eu vou usar um comando muito simples chamado Shudder Button 1. Agora lembrem do seguinte, pessoal, eu vou ter que, antes de rodar esse comando, configurar este botão no módulo, né? No nosso Tasmota, no módulo. Então eu venho aqui, ó, Configuration, Configure Module. Vou vir aqui no pino D6 e vou ter que colocar Button, tá? Vou ter que colocar Button. E como é o primeiro botão, eu vou deixar Button 1. Clico em Save. Lembrem que eu usei Button 1. Eu poderia ter usado qualquer outro número ali, tá? Mas eu usei o Button 1. Agora, eu volto lá no console. Vejam que apesar de eu ter criado agora o Button 1, ele continua não me dando nenhum resultado. Vou vir aqui no console e vou rodar o comando que eu falei antes. Shudder Button 1, porque é o primeiro motor que eu estou configurando. O próximo 1 se refere ao botão 1. Lembra que eu configurei como button 1, né? Lá na configuração do módulo, isso aqui é o button 1. Então este segundo 1 aqui do comando significa que eu estou configurando o botão 1. E eu vou dar um espaço e escrevo toggle. Assim. Esse comando Shudder Button ele é bem mais complexo, eu posso configurar bem mais coisas nele. Mas eu vou fazer essa configuração, que é a mais simples de todas, apenas para mostrar para vocês que ele funciona como um botão agora, que vai fazer o toggle do motor. De forma que se ele fez um movimento no sentido horário, quando eu clicar no botão de novo, ele vai começar a fazer o sentido anti-horário, ou seja, vai dar um toggle, né?
E se eu clicar no botão no meio do movimento, ele vai parar o movimento do motor. Vejam bem, vou clicar uma vez. Começou o movimento, ó. E ele vai até o fim, ó. 5 segundos rodando. Como se eu tivesse clicado lá no botão, lá na tela inicial. Clicando de novo, ele dá um toggle. Vai inverter o sentido agora. E vai até o fim do curso de novo. 5 segundos. Perfeito, ó. E agora se eu clicar, e durante o movimento eu clicar de novo, ele para o movimento. Aí se eu clicar de novo, ele continua o movimento. Se eu clicar de novo, ele para de novo. Tá? E dependendo da posição em que ele parar, se ele estiver além de 50%, ele inverte o sentido. Isso vale para ambos os sentidos que ele estiver rodando. Então eu clico uma vez, ele começa o movimento. Se eu clicar de novo e ele estiver depois de 50%, na próxima vez que eu clicar ele vai inverter o sentido. Como ele fez agora. Tá? Apenas uma curiosidade para vocês. E o último detalhezinho é que se eu der 2 cliques no botão, ele vai até a metade do movimento. Seria como abrir metade da janela. 2 cliques. 1, 2. Ligou. Parou na metade. Bem certinho na metade. Vocês podem acompanhar aqui pelo console, ó. Ele ficou na posição 50 agora. Que é a metade. Metade de 100, 100%. Clicando de novo, ele vai fazer um movimento em uma das direções até abrir completamente ou fechar completamente. Então vejam que numa ligação relativamente simples e rodando uns comandinhos simples, a gente conseguiu um bom resultado já com o motor de passo e Tasmota. Pessoal, eu vou ficando por aqui hoje com esse vídeo, mas existem muitas configurações possíveis com este módulo e com esse motor de passo com o Shudder Option 4. Eu posso usar mais botões, eu posso botar um botão só para abrir, um botão só para fechar. Posso fazer diversas configurações com um botão apenas, um clique abre tudo, 2 cliques abre a metade, 3 cliques abre somente 25%, clicar e segurar faz alguma outra função. São N possibilidades que o Tasmota me dá usando este módulo Shudders and Blinds. Vocês devem ter acompanhado também a fonte de alimentação quando este motor está rodando agora, vejam só. 89 mA, e quando ele está desacelerando e acelerando, o consumo dá uma disparada, né? Vocês podem ver, ó, quando eu ligo aqui, ele vai lá para 300 mA e depois ele baixa para 89, repare. Tá? Ó, ele dá uma subida na corrente e depois dá uma estabilizada em 90 mA. Como é que baixou tanto essa corrente? Acontece que, usando a frequência certa, 2.500, e usando a configuração correta, a gente consegue chegar nesses resultados mais otimizados. Então agora este motor aqui está consumindo apenas 90 mA para funcionar adequadamente. De acordo com o que a gente viu, podemos concluir que trabalhar com motores bipolares é relativamente fácil com Tasmota, desde que utilizado um driver. Todo o controle do motor fica a cargo do módulo Shudders and Blinds e do driver, tornando tudo muito mais rápido. E claro que você pode utilizar todos esses comandos em regras ou scripts, automatizando um ou mais motores de passo que você vai instalar. Uma vez instalados e calibrados, controlar motores se tornará tão fácil quanto acender uma lâmpada. Agradeço a atenção de vocês e se ficou alguma dúvida, poste aqui nos comentários. Não deixe de assistir o vídeo do professor Bairros sobre motores de passo, você vai entender direitinho como eles são construídos, como eles funcionam. Se quiser participar do nosso grupo de Telegram, o link está na descrição. Se quiser apoiar o canal, pode curtir, compartilhar e dar seus super likes. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!